meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é Exu escolhendo marca de bebida. Há alguns dias atrás, um irmão me procurou dizendo que foi fazer uma visita numa terreira e encontrou nessa terreira um Exu que pedia a bebida dele, no caso era o uísque, e exigia uma marca específica, que no caso é uma marca bem conhecida e muito cara. E aí esse irmão perguntou para mim se aquilo era certo, se era possível. Bom, segundo a nossa doutrina, esse tipo de coisa não é certo. Mas aí vai depender de cada casa, vai depender da doutrina, das normas de cada casa. E eu vou falar por que eu não concordo com esse tipo de coisa. Bom, em primeiro lugar, esse tipo de manifestação, aonde uma entidade que deve ou deveria ser uma entidade de luz, essa entidade se manifesta no médium e ela tem como objetivo, se formos seguir o contexto da Umbanda, ou seja, se formos nós considerarmos que a Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Eu sempre coloco essa frase, esse objetivo em voga, por quê? Porque esse é o objetivo que o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é o fundador da Umbanda, nos ensinou. O quê? A Umbanda é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Eu posso dizer que em quase todos os vídeos que eu faço e quase todas as perguntas que eu respondo, elas estão baseadas nessa máxima, nesse objetivo que é a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então, vocês vão ver aí na internet, quem assiste o nosso canal, que eu já falei isso várias vezes, várias e várias vezes. A Umbanda é manifestação para a prática da caridade. Bom, sendo assim, então, um espírito de luz, um Exu de verdade, não ia manifestar no médium, gastar toda aquela energia que eles gastam, toda a concentração da entidade do médium para exigir uma bebida. Porque isso não seria uma atitude de uma entidade de luz, pelo menos é assim que eu considero. Outra coisa que eu considero errada é o seguinte, o Exu, ou a pombagira, o guardião ou a guardiã, eles usam o quê? Eles usam o teor alcoólico, o álcool da bebida, para fazer um trabalho. Então, nesse caso, a marca da bebida é o menos importante. Bom, então agora vamos fazer uma outra consideração, tá? Quando um Exu, quando uma entidade bebe ou pede uma bebida, essa bebida não é para satisfazer a vontade, o desejo do médium. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Se um Exu, se um caboclo pede uma bebida, seja lá qual for a bebida, um caboclo, um preto velho, um herê, né? O herê pede uma guaraná, o caboclo pode pedir um vinho, uma cerveja branca, água, o Exu vai pedir o marafo, pode pedir o uísque, pode pedir o gin, que é uma bebida bem adequada para o Exu, que tem um alto teor alcoólico, pode pedir a cachaça, né, que é o mesmo marafo. A pombagira pode pedir o filtrado doce, pode pedir o que ela quiser dentro desse contexto. E essa bebida, pelo que eu entendo de religião, ela não é para satisfazer a vontade do médium, e sim para ser usada num trabalho espiritual para ajudar um consulente. Então, não é porque o médium gosta de determinada bebida que o Exu vai vir e vai pedir, bom,
eu gosto de tal bebida, eu gosto de vinho tinto, suave, um exemplo. Então as minhas entidades vão se manifestar e vão pedir vinho tinto suave. Então isso é muito complicado, porque aí pode ser o quê? Que esteja vigorando uma mistificação. Ou seja, aquela comunicação, aquele pedido da bebida não é um pedido da entidade, e sim um desejo do médium. Tá? E muitas vezes isso pode acontecer até sem querer. Então, como eu falo aqui, não estou aqui para julgar ninguém. Muitas vezes é um médium mal doutrinado. Eu acho importante a doutrina, eu acho importante que o médium que está iniciando, que ele tenha uma doutrina, que o dirigente da casa, o Pai de Santo, dê uma doutrina para explicar certas coisas. Então, aqui na nossa casa, a gente tem doutrina. A gente tem leitura dos livros básicos do kardecismo, das obras básicas do kardecismo e outros livros, outras considerações com os médiuns num outro dia diferente do dia da gira. Então a gente deixa bem claro aquilo que é normal, que são normas da casa, e aquilo que não é. Então, como eu falei aí, é muito provável, existe uma grande porcentagem de o médium, né, está manifestando o seu desejo e não a entidade. Quando existe essa questão, o Exu quer um uísque da marca tal, tá? No caso que ele me falou, não vou fazer propaganda aqui, mas é uma marca muito cara, e aí a gente fica se perguntando, né? Será que isso não é uma preferência do médium? Né? Então, esse não é o objetivo da Umbanda. Esse não é o objetivo de uma entidade que vem trabalhar, que se manifesta para trabalhar, para fazer a caridade, para ajudar o consulente, para prestar caridade. Então, a gente tem que ter cuidado nisso. Tem que ter muito cuidado. Aí eu considero uma outra coisa, que eu sempre falo aqui. Por que eu falo em todos os vídeos assim? Bom, gente, vocês querem entrar para a terreira? Aqui mesmo, na tenda de caridade Caboclo Pedra Branca. Vem uma pessoa, assiste os trabalhos espirituais, na assistência, e aí começa a gostar, e aí a pessoa já pede para entrar, né? Essa é a lei da casa, as pessoas pedem para entrar, quem quiser pede para entrar, a gente não convida ninguém, as pessoas que vão se sentir interessadas e vão pedir para entrar. E aí a pessoa não conhece as normas da casa, não conhece qual é o funcionamento, né, da casa. Eu acho isso errado. É lógico que hoje em dia tem muitos dirigentes, pais de santo, que estão muito mais preocupados em ter um número grande de filhos de santo, de irmãos de corrente, do que explicar a religião, do que desenvolver aquela pessoa realmente, né? Desenvolver espiritualmente aquela pessoa, melhor dizendo. Né? Então, existe até uma certa guerra, entre aspas, de qual dirigente, qual o pai de santo que tem mais filho. Então, o pai de santo, né? Existem pais de santos que querem ter vários filhos, mas não estão preocupados em qualidade de dar uma boa doutrina, de ensinar a religião de maneira certa. Então, então essa pessoa, né, que quer entrar, ela tem que conhecer muito bem a terreira, muito bem quais são as normas da casa, quais são os rituais, as liturgias que acontecem na casa, para que futuramente, né, não se depare com esse tipo de coisa. Bom, a pessoa chega e descobre que naquela casa o Exu do dirigente e os Exus e pombagiras e todas as entidades da casa escolhem marca de bebida. Se não for o vinho tal, né, o caboclo não baixa. Isso é uma outra coisa que eu vou falar nesse vídeo. Bom, aí a pessoa, esse aqui não é um tipo de lugar que eu gosto. Então é por isso que eu considero que a pessoa tem que ficar pelo menos 6 meses na assistência,
para depois querer entrar, para saber aonde está entrando, para assumir um compromisso com a casa. A outra coisa que eu quero falar é o seguinte: eu já ouvi esse tipo de coisa e isso me entristece muito, né? É aquele caso assim, ó, o meu Exu só bebe passaporte, né? Eu já ouvi muito esse tipo de caso. O meu Exu só bebe passaporte. Se não tiver passaporte, ele não se manifesta. Pô, gente, isso aí é uma sacanagem, né? E eu acho isso aí demais. E muitas vezes, como eu falei, isso aí não é nem uma mistificação direta, não é nem uma maldade do médium. Às vezes o médium já vem com uma doutrina, esse tipo de doutrina, uma doutrina errada, e ele continua manifestando aquilo como se fosse certo. Meu caboclo não baixa se não tiver o vinho tal, se não tiver a cerveja tal, né? Isso já é mais difícil, tá? Mas normalmente isso acontece muito com a linha da esquerda. O Exu fulano de tal não baixa se não tiver a bebida dele, o uísque, ou o gin que ele gosta. Gente, eu acho isso aí o cúmulo da falta de doutrina e a falta de conhecimento do que é o espiritismo. E um desrespeito. Por quê? Porque a entidade de verdade, o espírito de luz, o Exu de verdade, guardião, ele não, a manifestação dele não está vinculada a isso. Imagina só, a gente chega lá num hospital, um hospital público, e se o médico não estiver comendo lá uma lagosta, enquanto atende o pessoal, ele não vai atender. Se não tiver a lagosta, se não tiver aqui o caviar ou qualquer tipo de bebida aqui para mim degustar enquanto eu estou atendendo o povão, eu não vou trabalhar. Que isso? Entenderam a minha comparação? Isso foi uma comparação. O meu intuito era fazer uma comparação para que vocês entendessem. Então não existe isso, né? Pelo menos aqui na nossa doutrina, tá? Aqui na nossa casa não existe isso de a entidade não se manifestar porque não tem tal bebida, porque não tem o charuto no que a entidade gosta. Não. A entidade pode se manifestar, vir fazer a caridade, fazer o trabalho espiritual, fazer o bem, né? Que é o objetivo de todas as entidades, fazer o bem, ajudar, e não precisar usar nenhum material. E se ele precisar usar um material, ele vai usar o que tem na casa. Como eu falei, a questão não é a marca, mas sim o teor alcoólico. A questão não é a marca do charuto. Eu ganhei aqui de presente um charuto cubano. Eu acho até que já saiu fora da validade, porque eu nunca abri o meu Exu Marabô, Marabô do Cruzeiro do Mar. Foi presenteado por uma pessoa que veio aqui na terreira, e essa pessoa, uma pessoa que tinha condições, deu para ele um charuto cubano. Vem até um estojinho de plástico, assim, no formato do charuto, vem todo bonito, e eu nunca usei esse charuto, acho até que já saiu fora da validade, não sei se esse charuto... Eu acho que esse charuto cubano tem validade, um charuto cubano especial importado, mas ele nunca pediu esse charuto ficou aí, tá ali na caixinha do Marabô, tá? E nunca utilizou esse charuto. Então, imagina só, se fosse outro tipo de médium, a partir de hoje a entidade só vai fumar charuto cubano. Não. Ele, inclusive, fez o trabalho que tinha que fazer utilizando um charuto comum que a gente usa aqui na terreira. Nem utilizou o charuto cubano. Então são esses tipos de coisas que as pessoas têm que compreender. E esse tipo de conhecimento vem através de uma doutrina, normalmente uma leitura de um livro de Kardec, um livro kardecista, as obras básicas de Kardec, o Pentateuco, né? Então são coisas que o médium tem que aprender. E também assim, as pessoas aceitam muitas coisas, tá? Eu acho assim, eu acredito que se um irmão entra numa casa e ele vê alguma coisa errada,
até mesmo da parte do dirigente espiritual, ele tem o direito de chegar no momento reservado, tá? Não em público, seja uma coisa que ele não entenda, né? Que muitas vezes as pessoas chegam, não entendem muita religião e fazem muito questionamentos. Aqui mesmo as pessoas fazem muito questionamento. Então eu digo assim, ó, se tu não está entendendo, depois da gira, né, ou um outro dia, tu vai lá, anota ou guarda na cabeça e pergunta para mim por que aconteceu aquilo que eu vou tentar te explicar. Então as pessoas têm que pedir explicação quando não entendem. E não simplesmente, eu acho isso estranho, mas deixa para lá e deu. Não, acho que isso aí faz parte da religião. Então, quando tem alguém que se propõe a ser um dirigente espiritual, um pai de santo, ele tem que ter explicação. As normas, as doutrinas, os rituais da casa têm que ser fundamentados. Não é faço tal coisa porque quero, porque é assim, não. Tem que ter um fundamento mínimo ali. Tá? Então, eu realmente não concordo que uma entidade escolha a marca da bebida, seja barata ou seja cara, porque não é uma coisa natural. Né? A entidade, um espírito, sendo um espírito evoluído, um espírito de luz, um guardião de verdade, ou um caboclo, um preto velho, seja lá o que for, ele não vai ficar preocupado com marcas de bebida, tá? Seja da bebida, seja do cigarro, do charuto, etc, etc, etc. Então é isso, pessoal. Já vamos terminar por aqui, para não deixar esse vídeo muito grande, mas essa que é a minha consideração sobre essa pergunta que esse irmão fez. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um videozinho rápido, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp. E também não se esqueçam de se inscrever no canal. A inscrição de vocês é muito importante para nós, porque faz com que a gente tenha mais vontade de gravar. Deixem perguntas, questionamentos nos comentários. Vários irmãos já deixaram questionamentos nos comentários. Aqueles questionamentos que eu souber responder, ou que eu puder responder, que tem muita coisa que é particular, né? São rituais particulares que eu não posso responder, não tenho permissão das entidades para responder. Tem coisas muito particulares que fazem parte da magia da nossa terreira, que é uma coisa interna só para quem é da terreira, tá? Então, aquelas perguntas que eu souber responder e puder responder, eu vou responder com muito prazer para vocês aí, tá? Quanto mais gente tiver, melhor ainda, né? Mais a gente fica animado para fazer esse tipo de coisa. Não esqueçam de clicar no sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos que são publicados no canal. Boa noite, obrigado e fiquem com Deus.